Hoje, proponho aqui na conversa das Histórias e Glórias ao Américo Silva, proponho falarmos do Miguel Indurain. O Miguel Indurain foi alguém com quem tu correste muitos dias, muitos anos, talvez. Por curiosidade, o Miguel acaba por ser, ou seja, é da mesma idade que eu, coincidimos em termos de carreira, cada um no seu patamar, como é lógico, e com uma diferença bastante grande, mas tive esse prazer de me cruzar com o Miguel em muitas corridas e de uma certa forma até ter algum à vontade, embora nunca tenhamos sido colegas dentro da mesma equipa, mas com o adversário dá para teres a percepção de que tipo de adversário que tens, a personalidade que tem. É um ciclista que aparece em 85, fui com ele em 86, numa Volta à França do Futuro, que era a Volta à França para jovens, de uma certa forma. Nesse ano foi denominado Volta à CE porque Portugal tinha entrado na Comunidade Económica Europeia e nesse ano começou no Porto por esse feito de Portugal ter entrado na Comunidade Económica Europeia e atravessou Espanha, França e terminou em Turim, em Itália. O Indurain, e é a primeira vez que eu contacto com o Indurain, muito embora ele já tivesse sido profissional em 85, vence essa volta à CEE, inclusivamente, andando muito no contrarrelógio, mas defendendo-se muito bem já nessa altura, na alta montanha, porque em França passamos por uma das montanhas mais difíceis da Volta à França, o colo do Izoard. E ele defendeu-se muito bem. Era um ciclista que era precisamente o contrário da imagem que se tinha dos ciclistas espanhóis. Até ali, a imagem que havia do ciclismo espanhol e dos ciclistas espanhóis em geral era ciclistas pequenos, que subiam bem, mas que nos contrarrelógios não andavam bem. Independentemente de que Espanha até ali já tinha 3 vencedores de voltas à França, primeiramente com o Balmontes, depois com o Luís Ocanha e nos anos depois mais recentes, antes do Miguel Indurain, com o Pedro Delgado. Mas há uma semelhança muito grande entre estes 3 vencedores de Volta à França. Inclusive, cada um só venceu uma Volta à França. E depois havia um grande lote de ciclistas espanhóis, bons ciclistas, como o José Manuel Fuentes e tantos outros. Reis da montanha, ganhavam muitas precisamente, etapas. Na alta montanha andavam muito bem, mas depois claudicavam no contrarrelógio. O Indurain começou precisamente o contrário, ou seja, era um ciclista de alta estatura e que andava muitíssimo bem no contrarrelógio. E que com o passar dos anos, muito embora se defendesse um dia ou outro na alta montanha, com o passar dos anos foi melhorando. Miguel Indurain's fine performance in this time trial now was no surprise because after all, he'd won the first time trial the Tour de France. Só consegue vencer a sua primeira Volta à França com 27 anos, o que não é normal e não era normal, muito menos normal para aqueles anos, que normalmente os grandes ciclistas por etapas apareciam na casa dos 23, 24 anos, nunca com 27 anos. E de facto houve esse elemento, quer dizer, no início da sua carreira, o Miguel Indurain era visto como um rolador, um contrarrelogista. Ganhava prólogos. Precisamente. Era bastante mais arredondado, mais pesado. Era mais pesado, era um ciclista muito possante. E evoluiu, embora sempre com um perfil tático muito diferente do que tinham sido os campeões até aí, não é? Mais calculista, mais certo, mais regular, não é? Mais controlado. Digamos que quase mais conservador. O conservadorismo dele tinha muito a ver com a personalidade dele. Era um ciclista calmo, não era demasiado ambicioso. Isso fazia com que ele depois, na própria competição, fosse assim. Eu, por exemplo, fui para a Espanha em 88 e já em 88 ele era apontado pela equipa, e não só, como um potencial vencedor de uma Volta à Espanha. E não conseguiu, nem conseguiu vencer, nem sequer conseguiu fazer pódio. Ou seja, houve ali vários anos que se começou a apontá-lo como um candidato a uma grande volta e ele não o conseguia fazer. E, inclusivamente, durante toda a sua carreira, ele tentou vencer uma Volta à Espanha e, curiosamente,
nunca conseguiu, Na sua terra. com a categoria que tinha e com a superioridade que demonstrava na Volta à França. Na Volta à Espanha não o conseguia fazer de todo. Muito embora também tenha conseguido vencer 2 voltas à Itália, inclusivamente uma delas eu participei, e que era muito difícil correr nesses anos em Itália, principalmente ciclistas estrangeiros em equipas estrangeiras, porque havia uma forma de correr em Itália muito nacionalista. E o Miguel sempre correu em equipas espanholas, enfim, com uma estrutura que hoje é da Movistar. No seu tempo, ele começou a correr, ainda era Reynolds. O início era Reynolds, sim. De resto, teve ciclistas portugueses como colegas de equipa, não é? Sim, o Orlando, o Cândido Barbosa. Mas com quem é que eram os grandes duelos que o Miguel Indurain tem? Com quem é que ele se batia mais e quais eram as diferenças de perfil? Ele debateu-se ali dentro da mesma geração com vários ciclistas, ou seja, inicialmente com o Greg LeMond, que tinha vindo de vencer as 2 últimas voltas à França, depois aparece um Pantani, aparece um Bunho, aparece um Chiappucci, aparece um Rominger, ou seja, é que ele não teve um adversário, teve vários adversários ao longo dessas 5 voltas à França que ele conseguiu vencer. E tudo ciclistas com características totalmente diferentes das dele. Inclusive, os franceses inicialmente até, tendo em conta que o Miguel tinha esse carisma de ser um ciclista calmo, os franceses gostaram que ele vencesse as primeiras voltas à França. Mas, como em tudo, a partir de uma determinada altura, principalmente a partir do momento que ele ganha 3 voltas à França, começa a irritar. Já começou a chatear um bocadinho. Epá, este gajo também vem aqui para bater o recorde dos franceses, que era do Anquetil e do Hinault. Já não gostavam muito e então começaram a encontrar nele um ponto de crítica. E, no caso concreto, o Hinault e o Merckx eram ciclistas atacantes. Atacavam na montanha, atacavam a rolar, venciam etapas, venciam contra-relógio. O Indurain não. O Indurain ganhava o contra-relógio, ganhava o Tour. E a imprensa francesa chamava muito defensivo e muito... E a partir de determinada altura, então ele, tudo bem, ganhava o Tour, mas assim não tem piada nenhuma para os franceses, não ataca, não sei quê, não sei quando. Até que houve um ano, a imprensa começou a chatear com o conservadorismo dele, é que só ganha contra-relógio, ganha o Tour só porque anda bem nos contra-relógios, não sei o quê. E ele, numa das etapas a rolar, na etapa de Liège, arranca lá numa daquelas subidinhas e apanha um ciclista que ia fugir, que era o John Brunel, e, salvo erro, ao pelotão meteu 2 minutos. Numa etapa onde ninguém esperava e que no outro dia havia um contra-relógio de cerca de 50 ou 60 km. E ele chegou lá, é este que vocês queriam? Sou conservador, não sou? Aqui está, não me chatei mais e no dia a seguir meteu mais 1 minuto e tal ou 2 minutos ao segundo. Não, e houve etapas de montanha em que ele depois começou a dar festival quando precisava. Até houve etapas que ele deixou o Rominger ganhar no cimo da etapa de montanha, claro. Quando podia ter Porquê? deixado lá. Porque, ao contrário de hoje em dia, por exemplo, se formos comparar com a Sky, um exemplo, que é uma equipa muito potente em termos de bloco, levam o seu líder até aos 2 km, aos 3, às vezes até ao 1. A Baneste não era uma super equipa. Tinham um grande ciclista, tinham um bom lote de ciclistas, mas ele, quando entrava na alta montanha, não ficava lá com 3 ou 4 colegas. No melhor dos casos, ficava com 2, com 1, e nas alturas mais complicadas, tinha que ser ele a assumir a própria liderança a muitos quilómetros de chegada. Com todo este lote de adversários que tinha, inclusivamente numa das etapas que teve um pouco em risco, era o Alex Zülle, também um ciclista suíço que andava muito bem nas voltas por etapas e que chegou a ganhar uma volta à Espanha, ia fugido e ele teve que arregaçar as manguinhas e começar a, como se chama na gíria ciclista, despachar um outro, até ao ponto de ficar sozinho, porque tinha a necessidade disso, porque estava em causa a tal vitória na Volta à França. Não fora esse risco, ele continuava na mesma, ou seja, não era aquele ciclista, se podiam ganhar 10, não ganhavam 9. Ele não. Ele, se ia para ganhar o Tour e tinha o Tour à mão, pois é preciso ganhar o contra-relógio e fazer a diferença aqui, e eu ganho o Tour e chega, e quase que agora cada um, quem quiser, que ganhe etapas,
E para mim... Sim, racional, mas quando era preciso esteve lá e de facto ganhou com grande autoridade. Com muita autoridade, e até eu pessoalmente acho que ele, muito embora no último ano tenha perdido para o Bjarne Riis esse último Tour que ele correu, em 96, eu ainda hoje continuo a achar que ele tinha capacidade para vencer mais um Tour. Houve várias circunstâncias que fizeram que ele não tivesse o seu melhor nível nesse Tour de 96. Como é que ele perdeu? Como é que foi esse último duelo no Tour? O Miguel acaba por preparar esse Tour mais ou menos da mesma forma que tinha preparado os outros. Ou seja, como toda a gente sabe, o Miguel era um ciclista pesado, que ia mais ou menos gerindo o seu peso e a sua forma com vista já à volta à França, e que normalmente não entrava no Tour com o peso ideal de forma. Aproveitava as primeiras semanas do Tour para afinar em termos de peso, porque a volta à França, como sabemos, é em julho, havia calor e ele com esse calor facilmente ia ajustando aquela diferença de peso que era o necessário para chegar à alta montanha e estar com os primeiros. O caso é que nesse ano choveu muito nesse Tour. E ele chega à alta montanha e não está aquilo que se chama fino de todo para a alta montanha. Logicamente que o Bjarne Riis também estava muitíssimo forte nesse Tour. Eram ciclistas com o mesmo perfil físico, não é? Sim, o Bjarne um pouco mais fino, fisicamente um pouco mais fino. Mas houve aqui dois contrapontos, ou seja, o Bjarne que estava muitíssimo bem nesse Tour e, baixo o meu ponto de vista, o Indurain não estava tão bem como tinha estado nos anos anteriores. A juntar a isso, há o conhecimento e o reconhecimento de que ele não estava com o peso que tinha estado nos anos anteriores. Muito bem. O Miguel ganhou 2 vezes a Volta à Itália, mas uma frustração incrível. O melhor ciclista espanhol da história nunca ganhou a Volta à Espanha, correndo sempre em equipas espanholas. Não é? Difícil de entender isso. O que é que achas que... Nem ganhou uma Volta à Espanha e, se a memória não me falha, pelo menos desistiu na última Volta à Espanha, ou seja, inclusivamente o final da carreira dele foi a desistir na chegada ao alto dos Lagos de Covadonga, nem chegou a chegar lá acima, desistiu. Num dos anos que eu corri, esse ano de 88, salvo erro, ele também desistiu. Ele depois chegou a fazer pódios em voltas a Espanha, mas vencer, não venceu. Tal e qual também como, para mim, por mérito próprio, tinha vencido um campeonato do mundo. Principalmente o que se decorreu em Duitama, na Colômbia, que ele estava muitíssimo bem, inclusivamente ganhou o campeonato do mundo de contrarrelógio, e na estrada se volta a ser um ciclista e um líder com o carisma que tinha os seus antecessores, em termos de ciclismo mundial, tinha vencido esse campeonato do mundo. Porque já só vinha, salvo erro, ou 3 ou 4 na frente. Era Indurain, Pantani, um suíço que era o Gianetti, penso que eram só eles 3. E o Olano tinha descolado e vem entrar. E ele faz-lhe sinal para que ele, em vez de ficar ali, parasse e trabalhasse para ele, que atacasse. Outro, qualquer líder, tinha dito: aqui ia trabalhar até à chegada que eu ganho o campeonato. Portanto, que ele acaba por fazer segundo, mas com uma superioridade em relação aos adversários enorme. E eu acho que mais que uma volta à Espanha, esse campeonato do mundo tinha-lhe assentado muito bem, porque ele merecia esse campeonato do mundo. Muito bem, então esta foi mais uma edição das Histórias e Glórias. Desta vez falámos do Miguel Indurain. Até breve.